Olá pessoal, vamos agora um dos módulos mais importantes, em que a gente vai falar do Aximetry em detalhes, o funcionamento, tá? E agora que você vai entender como o Aximetry pensa, e aí com isso você vai conseguir fazer seus projetos e realmente entender como o Aximetry está fazendo o processamento daquele conteúdo, daquela forma que você precisa que ele entregue. Então vamos abrir o Aximetry DE Composer e agora sim, nós vamos falar em detalhes cada item, tá? Então a primeira tela que aparece para a gente aqui é a tela de configuração da parte de vídeo, tá? São os outputs de vídeo. Então, sempre que você abrir a tela inicial, toda a saída de vídeo que você tiver, vai aparecer esses dados que estão aqui à esquerda do vídeo. Então vai aparecer a identificação, qual é o número dele. Então aqui, ó, esse é o 1, vai piscar o 2, pisca o 3, esse é o número 1. Então ele vai identificar todos os vídeos altos que você tem na sua máquina. Então nesse caso aqui, nesse computador eu tenho 3 telas 1920 por 1080 saindo em HDMI e eu tenho 4 saídas de uma Blackmagic numa Decklink Dual, tá? A Decklink Dual tem 4 saídas, é uma placa da Blackmagic que você coloca na sua workstation, e você tem a Blackmagic Dual, a Dual 4K, não, Dual 8K, que aí você tem 8 saídas HD. Então, aí sim você teria 8 SDI. E aí nós vamos falar um pouquinho de SDI e NDI dentro desse módulo, tá? Então aqui eu estou usando uma Blackmagic com 4 saídas, são bidirecionais na verdade, tá? Essas entradas e saídas da Blackmagic você pode configurar tanto para estarem saindo como vídeo, como estarem entrando com vídeo, ou com câmera, ou alguma outra fonte de vídeo. Então aqui eu tenho 4 já identificadas e eu tenho meus 3 monitores, um de 1920 por 1080 e um de 1280 por 720, todos fazendo 60 frames. Então, ao lado aqui está o reconhecimento, aqui ele identifica cada saída, aqui tá a parte de resolução. Aqui do lado a gente vai ter uma abinha que nós vamos falar o que vai sair nessas saídas de vídeo, tá? Então, seriam meus canais. Você pode ver aqui que a gente tem até 99 canais que a gente consegue estar configurando com algum sinal de vídeo. No caso, aqui a gente vai escolher que na saída 4 da Decklink do SDI, que saia o canal 1. Então, é isso que eu vou escolher por enquanto, que o meu canal 1 saia na minha Decklink 4. E se eu quiser sincar que essa saída, que no caso aqui vai ter 1080i 5994, que eu queira que todo o meu sistema trabalhe em 5994, eu vou mandar sincar clicando esse checkbox azul. Com isso eu acabei de falar para o sistema que minha saída SDI número 4 da Blackmagic, ela vai sair na resolução 1080i 5994. Ele vai ser a minha saída 1 e eu quero que meu sistema todo trabalhe sincando com essa saída. Então, teu Unreal, todas as telas sempre vão estar sincadas em 5994. Se você não clicar esse sync e por acaso você estiver fazendo 30 frames na sua configuração em Preferences, que nós vamos mostrar ali, o que vai acontecer é que você vai estar gerando na sua Blackmagic, na saída 4, 59,94, porém o sistema vai estar te entregando só 30. Então acontece de você ter pulos na imagem, pulos quando você tiver um crawl. Então o sistema fica fazendo 30 e você precisando de 60. Então você acaba tendo esse descompasso. É aqui que você vai
clicar no Sync para você manter o compasso. Ou ao contrário, ou você vai passar a resolução para 30. Então, por exemplo, seu estúdio você vai fazer em 30, em P30, tá? Então você passa para P30 e você synca. Então seu sistema todo passa a trabalhar a 1080p a 30 frames por minuto. E aí você pode passar todo mundo para 30 e você vai estar fazendo 30. Se tiver sincado por uma dessas entradas do HDMI, vai fazer 60. Então você tem que ter certeza que você sincou certinho, tá? Isso é a tela inicial. Eu vou dar Start. Essa parte aqui de Devices eu vou explicar de dentro do Aximetry. E também aqui você tem a opção de Remote Renders, que como eu disse lá na instalação, que vocês viram quando vocês instalaram, que é aquela parte de configuração dos renders remoto para você fazer principalmente XR. Então, no caso aqui, nós vamos estar utilizando só essa workstation, nós estamos fazendo um projeto aqui, vamos explicar o Aximetry e a gente vai estar fazendo primeiramente o projeto de chroma e de câmeras virtuais e traqueadas. Se fosse um XR que você quisesse processar em outras máquinas, ou se você fosse de alguma maneira utilizar uma segunda ou terceira máquina para você estar fazendo um render em outras máquinas, aí sim você adicionaria aqui tanto sua máquina remota, a sua segunda máquina, né, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, e estaria também escolhendo aqui qual saída do seu render você estaria jogando para aquela máquina. Então vou dar um exemplo aqui, eu estaria colocando o IP de um computador 192.168.1.10 e eu estaria escolhendo lá, por exemplo, que eu vou mandar a saída 2 do meu vídeo para aquela segunda máquina. Então ela estaria processando o launcher, né, que a gente chama, que é você montar essa segunda máquina, ou terceira ou quarta, estaria processando esse canal 2, tá? E aí você marcaria que é um remote render. Esse mapper, nós vamos também de dentro do Aximetry acessar esse menuzinho para a gente explicar. E aqui é a nossa parte de preferências, tá? Onde está nossos projetos. Se eu estivesse trabalhando com uma segunda ou terceira máquina, você poderia alterar esse preference para ir buscar uma pasta na rede, onde todas essas máquinas teriam acesso e estariam buscando o seu projeto. No caso, nós estamos com uma máquina, então nós vamos fazer o acesso local, onde está nosso projeto no Drive C. Tá? Então, ok. Uma vez que eu vi meus outputs e já fiz, ele já reconheceu e eu já fiz minha configuração básica, eu vou dar um Start. Tá? Lembrando que como as Blackmagic são bidirecionais, tanto faz eu utilizar para entrar ou para sair vídeo. No caso, nós configuramos uma saída aqui que é a 4. Eu posso usar a 1, a 2 e a 3, por exemplo, para estar entrando com as câmeras ou entrando com sinal. Isso é só eu não configurar nada nelas aqui, nenhum canal de saída, que automaticamente, quando a gente for lá no nosso device Mapper, lá do Aximetry, a gente vai configurar esses três canais de entrada de vídeo, nós vamos configurar como entrada de vídeo. Tá? Então vamos lá, dar um Start. E aí nós vamos ter a nossa tela do Aximetry. Eu estou abrindo a licença Broadcast da minha máquina, que eu quero mostrar para vocês toda a parte de NDI também, que a versão Community ela não vai ter a parte de NDI. Então, quando eu chegar na parte de NDI, eu vou estar mostrando para vocês realmente estarem implementando nas versões posteriores, mas na versão de Community que nós estamos usando para o treinamento, vocês não têm essa opção na versão Community. Mas tem que fazer parte do treinamento, todos os módulos para vocês poderem estar configurando isso no estúdio de vocês ou no estúdio de clientes.
Ok. Então, já falamos do básico, já mostramos como se instala o Aximetry, os módulos que foram instalados e mostramos as telas. Agora, nós vamos num momento que é mostrar como o Aximetry ele pensa, como ele pensa como ferramenta, ok? Então, vamos aqui. Então, nós falamos aqui, nossa região central, vamos criar um novo compound, que seria o nosso projeto. E aí ele cria logo de cara aqui um dockzinho, que seria um control board, que é esse espaço vazio onde nós vamos estar montando o nosso projeto. Eu vou fazer uma coisa bem tranquila, que é justamente para vocês entenderem como o Aximetry ele pensa. O Aximetry ele pensa como um fluxo, imagina um fluxo de água, em que a água desce, enche uma caixa da água, transborda, vai para outra caixa da água e aí por diante. Então imagina que cada node que a gente cria, que são esses quadradinhos que a gente vai criar aqui, é como se fosse esse fluxo de água, mas no caso a gente pode usar aqui fluxos de vídeo, fluxos de áudio, e a gente vai andar com eles sempre entrando e saindo. Então como funciona isso, né, na prática? Eu vou inserir, por exemplo, um módulo aqui, e aí eu vou explicar essa parte de módulos para vocês, e nós vamos estar escolhendo um. O que é um módulo? Módulo são objetos que a gente pode jogar aqui no nosso compound, no nosso control board que a gente está criando, do nosso projeto, que a gente vai fazer esse fluxo de vídeo, de áudio, de informação, de data, estarem passando e tendo alguma alteração, ou no caso, trazendo ou levando algum recurso do equipamento. Então a gente tem esses objetos, aqui a gente tem, por exemplo, os objetos de 3D. Então quem, por exemplo, for usar o Unreal, ele vai usar muita parte disso daqui lá do Unreal. Mas você também tem um render muito poderoso do Aximetry, que você pode usar em conjunto com o seu Unreal. Então, principalmente se for fazer, por exemplo, a parte de GC, geração de caracteres, a parte de vídeos e uma parte de integração de realidade aumentada, por exemplo, que você pode estar utilizando esse render da Aximetry. Aqui você tem todas as opções que você tem para trabalhar com esse render. Então você tem parte de transformação, instanciar, partículas, você tem pós-processamento, tem mixing, tudo de 3D. Então esses são os objetos de 3D disponível no Aximetry. Aqui você tem a parte do Astro, e aí você tem tanto parte de cálculos como os bodes, que você pode estar utilizando ali com o Astro. Você tem uma parte de áudio, e isso é muito bacana, que você tem toda uma parte de controles de áudio. Lembra que eu falei que o Aximetry ele não é só uma ferramenta de virtual, ou uma ferramenta de AR, de realidade aumentada, ou uma ferramenta de XR, de Extended Reality. Ele também é uma ferramenta muito poderosa, que processa áudio, processa vídeo e processa dados. Então aqui você tem um módulo de áudio, em que você pode, por exemplo, escolher Source, e você pode trazer o áudio de várias partes do seu equipamento. Então é aqui que você, por exemplo, vai falar que você está recebendo um áudio pela sua placa SoundForge, se você está recebendo um áudio, por exemplo, pelo NDI, se você está recebendo um áudio de alguma fonte no seu computador, na sua workstation, e você vai receber esse áudio pelo áudio input e vai encaminhar ele para um processamento. Às vezes você quer pegar um áudio que você tem no microfone que está entrando no computador e você quer fazer um delay nesse áudio, ou um filtro, ou fazer algum trabalho com esse áudio, até uma seleção, por exemplo, se você tiver dois painéis de LED com vídeo tocando, você pode fazer uma condição de que se o vídeo de um telão não tiver áudio,
você coloca o áudio da segunda tela. E se você tiver o áudio da segunda tela, você faz até uma alteração de áudio do áudio que está chegando do apresentador. Então você consegue fazer esse tipo de condição e está processando. Então você tem a parte de search de áudio, você tem a parte de processamento de áudio, e aí você vai ter aqui áudio delay, que você pode estar delayando o áudio, parte de áudio eco, áudio filter e várias ferramentas que você pode trabalhar com áudio. Nós não vamos ver uma por uma, porém nós vamos ver as principais quando a gente estiver fazendo algumas configurações do nosso projeto. Mas você tem N possibilidades aqui. Tem a parte de mixing, e aí você quer juntar um áudio, você quer fazer um filtro, você quer splitar o áudio, né? Você quer fazer uma condição com o áudio, aí é aquilo que eu te falei. Ah, aqui não tem áudio, então você vai usar o if áudio. Se eu não tiver áudio no microfone do apresentador, eu vou colocar um áudio de BG nesse momento. Então você consegue fazer uma série de condições para esse áudio. E aqui onde você vai estar saindo com o seu áudio, tá? O output que você vai fazer do seu áudio. Bom, tem o bridge, que aí você vai trabalhar com copy, e aí você tem uma série de formas de você fazer, copiar um vídeo, você copiar um áudio, porque às vezes você tem um áudio ou um vídeo e você precisa duplicar ele para você utilizar cada um de uma forma. Então você usa o copy vídeo, por exemplo, para você fazer uma cópia do vídeo em real time e tá mandando para outra opção. Bom, parte de transmit e dashboard. Também você tem a parte de controles, né? O que seriam esses objetos de controles? Esses objetos são aqueles objetos que vai fazer em que o Aximetry converse com equipamentos externos, com redes externas e também com dados externos. Então, um exemplo desse é você controlar animações, tá? E aí você tem uma série de recursos para você estar trabalhando com animation. MIDI, você tem um protocolo MIDI, então você tem alguns tablets que eles falam MIDI. E você tem alguns equipamentos que conversam MIDI, que é um protocolo. Você vai estar configurando esse equipamento para que, por exemplo, que você tenha um apresentador com uma tabletzinha e ele possa, por exemplo, disparar animações de câmera ou selecionar vídeos. Ou você pode colocar um controle MIDI para o seu diretor de TV estar fazendo o corte. Então isso você vai usar o MIDI. O OSC também é um protocolo que você pode estar utilizando. DMX também é um protocolo que tem muitas mesas de áudio que conversa DMX. E você pode ter, por exemplo, uma configuração que o seu iluminador vai estar trabalhando na intensidade da luz e nos movimentos reais. E também o que ele fizer ali, o seu projeto do Unreal estará sincronizado. Então, tanto na parte de movimento, como na parte também dos tons de luz. Então, isso traz um realismo muito grande para o seu projeto. GPO é quando você faz uma conexão serial no seu computador, que é um cabinho ali entre sua mesa de corte e o Aximetry. Então você pode ter seu diretor de TV cortando as câmeras na mesa de corte dele, integrando isso via DPI. Game são protocolos de game. Por exemplo, o Game Controller, você pode utilizar o joystick do seu PlayStation para você estar, por exemplo, controlando o seu billboard, controlando suas câmeras, tá? Fazendo um passeio de câmera com o controle do seu videogame. Isso daí fica bem bacana. É como se você tivesse ali um controle de um drone, um controle de uma câmera robotizada, só que você estaria controlando, no caso, uma câmera virtual. Isso é bem interessante. Você tem a parte de network, em que você vai ter tanto como conversar nativamente com câmeras track,
mas não é aqui que você vai configurar suas câmeras tracking, mas aqui você consegue ter acesso à comunicação delas. Você tem HTTP request, URL, compose e decompose. Isso para que serve? Para que você receba, por exemplo, faça acesso a determinados sites externos ou até sites que você tem internamente que, através de URLs de internet, te trazem informações em tempo real. Então você pode estar recebendo informações em tempo real e atualizando no seu projeto. Você tem também aqui toda a parte de Windows, que aí seriam os protocolos Windows que já estão dentro do Aximetry. E aqui entra uma parte muito bacana, pouco utilizada pelo potencial que ela tem, que é toda a parte do touch. E essa parte do touch, ela tem duas modalidades muito bacanas. Uma delas é você ter a parte de controle touch, em que você, por exemplo, você pode colocar qualquer equipamento que aceite o touch. Então você pode ter um monitor touch, você pode ter aqueles sensores touch, que todo esse equipamento ele fornece um USB para você. Se esse USB estiver na máquina do Aximetry, você pode fazer, por exemplo, que quando alguém tocar naquele monitor, que aconteça alguma coisa no seu virtual, ou que dispare alguma arte que vai estar alimentando aquele monitor, ou que você de alguma forma esteja trazendo um grafismo ou tendo uma reação de acordo com aquele toque. Se você colocar, por exemplo, uma parede, nessa parede você colocar dois sensores de radar touch, por exemplo, que são dois sensores que ficam na lateral, a parede sua mesmo, a parede física, ela vira touch. Então você pode ter alguma coisa física que quando alguém tocar ali, por exemplo, o Aximetry coloque uma realidade aumentada. Então, isso você vai configurar através desses menuzinhos. Uma coisa muito legal, que é a segunda coisa do touch, é você poder, por exemplo, você fazer a sua mesa ser touch. Então você pega uma tela touch, uma TV touch, você deita e você pode, por exemplo, tá tocando vídeo, tá movendo, tá fazendo alguns desenhos, até gestos ali, que é o Touch Gestures, que você consegue estar configurando uma mesa touch, uma tela touch, para ela receber também tanto a parte de gestos. Então, um exemplo, você pode ter um vídeo em que o apresentador pare o vídeo e comente fazendo alguns riscos e alguns movimentos na tela touch. Então é aqui que você vai acessar esses recursos de uma maneira bem simples, porque eles já estão pré-setados e configurados e você vai precisar apenas linkar no seu projeto. Você tem a parte toda de database. Essa parte de database é aqui que, por exemplo, o seu Aximetry vai falar com JSON. O que é JSON? JSON é como se fosse um XML, são informações que você pode trazer, por exemplo, da sua intranet, da sua internet. Então você pode acessar alguns sites que te fornecem informações via JSON e você traz essas informações. Um exemplo é as informações que o TSE traz para você, você pode estar acessando via JSON. Aí você vai ter a parte de LUT, Export, que é para você exportar aquelas condições de ambiência, de luz, tá? E uma série de outros recursos. Você pode ler o próprio XML, você pode estar trabalhando com SQL. Então, por exemplo, você pode ter uma base na sua empresa que tem informações do cliente, que você quer que essas informações apareçam como parte do cenário virtual. Um exemplo, ele vai fazer uma conferência com os clientes e ele quer que todos os clientes de alguma forma apareçam o nome deles em algum momento no cenário. Você pode criar essa possibilidade e o Aximetry vai buscar na sua base de dados ou na base de dados do cliente aqueles nomes para ele estar passando em tempo real. Então, por exemplo, se é todos os clientes que estão presentes no evento, você vai pôr uma condição na sua consulta à base de dados que você quer que passe todos os clientes que estejam presentes naquele evento, você quer que passe o nome deles de alguma maneira ali como uma textura.
E aí você prepara esse projeto e aí todo mundo que vai chegando no evento e vai se cadastrando vai ficando disponível para o sistema utilizar lá. São essas formas inteligentes que você consegue se destacar ali com o seu evento e fornecer para o seu cliente coisas que outros sistemas ou outras empresas não conseguem fornecer para o cliente. Então aqui você tem uma parte bem detalhada em que você pode utilizar cada objeto desse. Você tem uma parte de match, que são contas que você vai querer fazer, e tanto aritmética, como por exemplo double, são contas de números, né? E aí lógica, vetor, de cores, de texto. E o que é isso, né? São condições matemáticas que vai fazer. Uma de texto, por exemplo, vamos ver uma de texto interessante. Texto replace. Por exemplo, você tem algum caractere que você quer alterar, você faz um texto replace. Por exemplo, você quer tirar toda a letra A de uma frase, você faz um texto replace. Você quer, deixa eu ver aqui alguma coisa mais prática. O texto trim. Esse text trim, por exemplo, você vai tirar todos os espaços vazios que tiver num texto. Então, por exemplo, o que a gente falou daquele do cliente, então vamos supor que a base dele está chegando os nomes dos clientes e tem muito espaço vazio. Isso vai ficar na sua arte, vai ficar desproporcional. Então o que você faz? Você faz um text string. O que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os espaços vazios do texto, vai entregar só o nome do cliente, sem espaços vazios antes e depois. Então você consegue ter controle disso e de uma forma visual ficar um resultado bem bacana. Então é isso. Aí você tem parte aritmética mesmo, que são contas mesmo. Eu quero inverter um número, eu quero fazer uma conta exponencial, então você usa essa parte matemática, tá? Você tem a parte de pintura de paint, que aí você vai usar com o seu 3D, e aí com 3D, no caso, esse 3D que eu falei, que é do Aximetry, então você tem toda uma parte de paint que você pode estar utilizando. Você tem a parte do sistema, e aí é acesso ao sistema local, o sistema que está rodando o Aximetry, em que você tem, e o Aximetry, em que você tem o controle de log, o controle do que compound está executando, o que está em processamento, como o sistema está se portando. Para que isso? Para você, às vezes, querer fazer, se tal compound estiver rodando, você, por exemplo, você pode startar algum processo. Então aqui que você vai ter essas condições. E aí a parte que a gente usa muito, que é essa parte de vídeo, né? Em que você pode ter os sources de vídeo, são as várias formas de você receber o vídeo, e o vídeo, imagens, QR Code, etc, etc, etc. Inclusive aqui você tem o vídeo input. O que seria esse vídeo input? Eu quero pegar um vídeo que está chegando no meu workstation, no meu sistema. Esse vídeo, ele pode ser uma entrada SDI, ele pode ser um NDI, ele pode ser uma entrada HDMI, ele pode ser todas as entradas, a câmera, a própria câmera que você tem via USB. Então você pode aqui, são as fontes de vídeo que vão estar chegando para você. Você usa um vídeo input e você vai pegar esse vídeo, nós vamos fazer até agora isso. Você vai pegar esse vídeo e vai fazer algum processamento. Você tem um video player, e aí, aquilo que eu falo, o Aximetry, se você tiver uma máquina que você montou e você tem ela, por excelência, seguiu as normas, as indicações mínimas do fabricante, você vai ter uma máquina poderosa que você pode, inclusive, ser um playout. Você dá play de vídeos. E aqui é uma forma de você selecionar esses vídeos. Ok? Essa parte de search. Aí você tem toda a parte de processamento de vídeo. Você tem blur, você tem ajustes, e aí vai. Você tem aqui vários processamentos de distorcer o vídeo. Você tem vários processamentos que você pode fazer do vídeo, de cor, de key. Então, na parte de cor aqui, ó, você tem toda a parte do Chroma Composer, Alpha, Splitter. Você tem a parte do Key.
então você quer fazer um chroma key, mixing, então você quer fazer de alguma forma um switch de vídeo, por exemplo, de você entrar com vídeo e fazer ali um switch. Você tem como fazer um switch de vídeo. Tem os outputs, então da mesma forma que você escolhe várias formas de entrar com o vídeo, você pode escolher para onde você quer mandar ele e de que forma você quer que ele saia do seu sistema. Ok? E uma parte aqui do picker, que é você tem audio picker, collection picker, color picker e toda a parte para você fazer a brincadeira aí em cima do seu vídeo, tá? A gente agora, para fazer um exemplo, eu vou usar um search de vídeo e nós vamos fazer uma brincadeira para a gente explicar e voltar ali como pensa o Aximetry, tá? E aí nós vamos usar um search de vídeo. Esses objetos que eu falei, todos esses que eu passei aqui, todos eles a gente chama ali de objetos principais, são os objetos, é o cérebro ali do Aximetry. Então esses objetos, eles são ali a base 1 que você está utilizando ali no Aximetry. Fora essa base, você vai ter outras duas vamos dizer, outras duas bases de fonte de recursos, que essas já estão configuradas e presetadas pelo Aximetry. Você juntando essa parte de objeto e as duas outras partes, que é a Calman e a Calman Studio, você tem ali todos os recursos que você tem disponibilidade para você estar utilizando no seu projeto. Eu vou finalizar essa explicação do search e do objeto aqui raiz, que vamos chamar o principal, e aí sim a gente mostra a Calman e a Calman Studio. Então, inicialmente, a gente já está aí com 32 minutos de vídeo, então vamos fazer a finalização com essa parte do objeto dos módulos, e aí sim eu abro uma continuação, que aí nós vamos falar do Calman e Calman Studio, que são muito importantes. Então, para a gente fechar esse módulo, eu vou escolher aqui um search. Vamos colocar o search, nós vamos escolher um vídeo input ou um video player. Vamos para um video player. Quando eu escolho meu módulo, ele já traz para mim um node, que é esse nodezinho aqui, que é esse quadradinho, e já traz aqui toda a parte de propriedade desse video player. Tá? O que são essas propriedades? É aqui que eu vou, por exemplo, escolher meu vídeo. Como eu escolhi um video player, eu tenho aqui a opção de escolher um vídeo. Então eu vou escolher um vídeo. Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e vamos procurar um vídeo bacana aqui. Vamos ver se a gente acha algum vídeo interessante. Vocês vão ter aqui, ó, em Studio, vocês vão ter aqui em Newsroom, vídeo. E vocês também vão ter esses 3 vídeos instalados na máquina de vocês. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o vídeo 1. Ok, ele me escolheu o vídeo 1. Como eu sei que o vídeo realmente tá aqui? Se eu segurar a tecla Ctrl, o CTRL do teclado, que é a tecla Ctrl, e com o mouse até o Alt, eu vou ver meu vídeo saindo pelo Alt. Então, sempre que eu quiser ver ou uma linha ou quiser ver o que está acontecendo no meu ponto do Node, eu seguro o Ctrl, eu vejo o que está acontecendo. Vocês reparam que aqui do lado direito eu tenho essa faixa laranja e aqui no meu lado esquerdo eu tenho outra faixa laranja. O que são essas faixas? A da esquerda é suas entradas e a sua direita são suas saídas. Então, se você pegar o seu Alt e for encostar na sua parte da direita, você está falando que você quer que esse vídeo saia para alguma saída sua. Como a gente não tem nenhuma aqui, se eu arrastar, encostar e soltar meu mouse, ele vai pedir para mim dar um nome para essa saída e vai criar essa saída. Então eu vou escrever aqui Alt 1, vamos chamar essa de vídeo. E você pode dar o nome que você quiser. E vou dar OK. Olha lá,
ele criou minha Alt 1 vídeo. Repara que no meu preview, como eu já estou aqui selecionado a saída 1, apareceu para mim esse vídeo saindo. Se eu selecionar aqui o canal 2, no meu canal 2 não tem nada, porque a gente não tem um canal 2 aqui criado. Mas se a gente colocar um outro video player, a gente vai conseguir criar aqui o canal 2. Então vamos voltar aqui para o canal 1. Esse é o meu vídeo que está saindo. Se eu quero ter certeza se é esse mesmo que eu estou mandando, se eu segurar o Ctrl e vir na linha, eu vou ver meu vídeo realmente está saindo por esse fluxo, ok? Se eu clicar em cima do video player, eu vou ter ainda uma série de outros recursos aqui, ó. Eu tenho desativa e ativa, você pode ver lá que ele ativa e desativa o vídeo. Eu tenho a parte de vídeo stream, se eu quiser mudar índice. Eu consigo selecionar se tem áudio ou não tem áudio. Eu vejo por onde está saindo e está entrando o meu áudio. Tenho minha resolução, no caso nós estamos usando Full, mas eu podia usar Half HD, Quarter, 8 ou 68. Então o que é isso aqui? Se eu acho que meu vídeo, ele está com uma resolução muito grande para aquilo que eu vou usar, se eu escolher Half, ele vai pegar e vai diminuir a qualidade ali em torno de 50%, que seria um Half HD, tá? E aí eu tenho uma série de propriedades que eu posso alterar, que eu achar interessante. Tem até uma brincadeirinha, ó. Tem um pause aqui, tem o play, tem o stop. Então de repente eu quero deixar em stop e só dar play em algum momento. Eu posso fazer isso. Eu posso alterar a velocidade do vídeo, deixar mais rápido, deixar mais devagar. Então tem uma série de propriedades que pertencem a esse video player. Então sempre que eu tiver um node aqui, eu vou ter as propriedades. Então aqui está a nossa brincadeirinha. Se eu clicar aqui do lado, ó, aqui eu tiro e desabilito o áudio desse vídeo. Aqui eu vou fechar meu node. E aqui ele mostra para mim mais recursos de propriedades. Eu posso deixar aqui ele pequenininho, né? Que eu estou usando só o Alt, mas eu posso clicar aqui e aparece os meus principais. Mas se eu quiser ver todos com as propriedades que eu tenho, eu posso clicar nesse sinalzinho. A gente não vai usar esses outros no momento, porque a gente não vê ali, não vamos trabalhar com, por exemplo, Frame Blend, não vamos trabalhar com essas outras opções. Eu vou usar como um player simples. Porém, eu quero mostrar para vocês como funcionaria, por exemplo, a parte dessa barra da esquerda, que seriam as entradas. Você pode ver, quando eu clico nele na esquerda, não aparece nenhuma propriedade aqui. Mas se, por exemplo, eu quero dar um stop, um pause e um play, e eu quero deixar isso formatado para o meu operador, eu venho aqui, ó, arrasto o play para cá e dou OK, ele vai criar o play. Arrasto o pause, arrasto o stop. Aí, é isso que eu queria, por exemplo. Então, você vai ver que quando eu clicar nesse da esquerda, eu tenho aqui ó, o pause, o stop e eu tenho o play. O que vai acontecer que é importante isso aqui? Quando você usar o Aximity Pilot, que é exatamente igual ao Composer, só que é um que é feito para o operador, ele só vai ver o que você deixou aqui que ele pode ver, que é essas entradas. Então ele só vai ver essa entrada e a saída. Ele não vai conseguir alterar nada no video player que você não liberou de saída ou de entrada. Então ele não consegue, por exemplo, dar um restart. Por quê? Porque quando você abrir o Pilot, ele vai abrir uma tela igualzinha a essa, só que sem a opção de fazer mudanças nos nodes. Isso serve muito para você fazer o seu evento. Então, às vezes você vai fazer um evento e você vai colocar um operador nesse evento. E você não quer que ele estraga ali seu projeto, não mexe, você não quer que ele altera. Então você quer apenas que ele faça aquilo que você deixar disponível. É aqui que você vai colocar, então ele só vai poder dar stop, dar play e dar pause.
Ele não vai, por exemplo, fazer restart, não vai selecionar a velocidade do vídeo, não, opacidade, não vai fazer nada dessas opções aqui que são das propriedades do vídeo. Você só vai estar utilizando a parte que você deixou aqui disponível. Então, daqui a pouco a gente abre o Pilot e a gente vai ver que esse projeto, vamos até gravar aqui, ó, Save As, vamos gravar aqui, exemplo de projeto 01, vamos estar gravando aí em projeto, dentro de projetos, nós vamos escrever aqui, ó, projeto aula 2 base Pilot. Então, inclusive esse projeto eu vou deixar disponível no Drive e vou colocar o link para vocês estarem baixando esse projeto, tá? Então eu vou dar um save. Então, para a gente preparar aqui a parte que a gente vai usar no Pilot, até criar o control board, eu vou explicar para vocês aqui como funciona a questão dos control board. Isso é uma parte muito importante do Aximetry, que é como vai funcionar as barrinhas de control board que aparecem aqui em cima, que você vê, por exemplo, câmera, billboard e etc. Por enquanto a gente só tem um flow, que é essa tela. Então, como eu crio um control board aqui, né? Se eu clicar com a direita, New Special Compound Control Board, ele vai me criar o control board. Aparece o nome aqui do lado e já aparece em cima a opção dele no menuzinho. Só que eu não quero esse nome, nós vamos colocar aqui controle operacional. Então, ok, eu deixo ele aqui do ladinho. Nós vamos montar nosso controle operacional. Como que a gente faz? Por exemplo, o meu controle operacional, eu ter para o operador para ele dar play, pause e stop. Então nós vamos criar um pin collector. Então nós vamos aqui, clico com a direita, novo Special Compound pin collector, ok? E nós vamos jogar aqui, ó, o play. E antes do play a gente põe o jogo da velha e dá ok. Vamos jogar o pause. Antes do pause, jogo da velha, ok. E vamos jogar o stop. Antes do stop, jogo da velha e damos ok. Ok? Ele já está no control board? Não, não está no control board. Por quê? Porque a gente precisa falar que a gente quer que esse pin collector apareça no control board. Como que a gente faz isso? Clica com a direita, adicionar to control board, controle operacional. Quando você clicar no controle operacional, você tem bonitinho lá nosso pin collector com play. Olha lá o videozinho da play, stop, play, pause. Então a gente tem nosso pin collector. Só que o nome tá feinho, vamos colocar um nome para ficar mais operacional. Vamos vir aqui e vamos colocar controle do vídeo. Ok? Então, se a gente tiver no controle operacional, nós temos o controle do vídeo. Ok? Vamos salvar esse projeto. O nome dele é Projeto Aula 2 Base Pilot. E vamos agora lá no Pilot para ver o que aconteceu se eu for usar o Pilot para o operador trabalhar. Quando a gente abre o Pilot, dá o Start, é uma versão do Aximetry DE para o operador que vai estar fazendo evento. Tem muito cliente, muita gente que prefere usar o Aximetry DE direto nos seus eventos. E a gente tem a opção também de, se quiser, usar o Pilot. Vamos abrir o projeto Aula 2 Base Pilot. Está aqui nosso pin collector. Então o operador, ele não vê nada, ele não vê o flow, ele não altera nada, ele não consegue fazer nenhuma alteração. Ele só consegue operar o que você deixou disponível para ele.
Isso é até uma proteção para o próprio operador, para o próprio evento. Caso você tenha um evento que vai ser bem complexo e você tem muitos controles operacionais, é interessante você ter um pilot bem resolvido, principalmente se você está com 3, 4 eventos simultâneos, né? Então você consegue ter aqui um controle bem bacana. Então tá aqui, ó, tem um pin collector e só ele para o operador. Legal? Esse é o pilot. Então vamos voltar para o nosso Aximetry DE Composer e vamos continuar nesse projeto. Espero, pessoal, que vocês tenham curtindo e tenham os canais abertos, tanto aqui no Hotmart, para vocês estarem colocando questões. E também não esquece de ver se tem algum recado nosso para vocês, tá? Então sempre vai ter algum recadinho nosso no Hotmart. Então é muito bacana vocês estarem ligados e estarem se logando todo dia no Hotmart. Ok, vamos chamar o nosso projeto Base Pilot. Então nós criamos aqui o nosso controle operacional. Mas e se eu quisesse, por exemplo, ter um outro controle que eu queria, por exemplo, nessa saída que estamos utilizando, a gente tem um controle de vídeo, né? Então vocês repararam como funciona o fluxo? Aqui está meu controle, que eu joguei no controle operacional, que segue para dentro do meu node de vídeo, que sai com o meu vídeo para minha saída 1, que eu selecionei no meu preview 1. Então é assim que pensa o Aximetry. Sempre os fluxos eles saem, entram nos objetos e continuam. Eu vou dar um exemplo claro antes de mostrar para você como você faz um switch de vídeo. Eu vou mostrar para você, por exemplo, clica com a direita, inserir um módulo. Vamos escolher um blur de vídeo, pós-processamento em vídeo, pós-processamento, blurrer. Ou, se você quiser cortar caminho, você escreve blurrer aqui, ele já vai aparecer blur direto. Ou você vai até o source de vídeo pós-processamento, escolhe o blur. Eu vou fazer um exemplo aqui, se a gente quisesse aplicar um blur nesse vídeo. É só você sair com o vídeo, entrar no blur, sair com o blur, entrar no Alt 1. Ou você clica, põe para a direita e deixa ele criar seu Alt 2. Vamos criar um Alt 2. E como que a gente faz? A gente precisa de um Preview 2 para ver os dois juntos, né? Vamos lá em View, Preview 2 e vamos encaixar o dockzinho aqui para ficar os dois, ó, bonitinho, ó, 1 e 2. Se eu segurar o Ctrl, a fonte é o mesmo vídeo, porém quando ele passa pelo blur, ele sai com blur. E aí você clica no blur, você pode aumentar a quantidade desse blur. Então você vai ver aqui embaixo que você tem esse outro vídeo saindo com blur. Tá? O que aconteceu? É isso, o vídeo saiu. Lembra que eu te falei da questão do rio fluindo? Saiu o vídeo, entrei no blur. Quando clica no blur, eu vou ter aqui minhas propriedades do blur. Eu altero aquela que eu preciso alterar, que eu acho satisfatório. E aí, automaticamente, em tempo real, está saindo o vídeo e está indo para o Alt 2. Tá? Então é isso, nós estamos fazendo como se fosse um rio fluindo. Se eu quiser escolher o vídeo que vai sair para fazer esses dois processamentos, eu vou colocar um switch de vídeo. Tá? Então vamos lá, clico com a direita, inserir um módulo. Eu posso escrever aqui switch e achar o switch de vídeo. Tem aqui ó, o switch de vídeo mini e tem o switch de vídeo normal. Qual que é a diferença? Esse acho que são 4 saídas, esse daqui são acho que 16 saídas. Vamos selecionar o switch de vídeo de 4 ou vamos direto aqui em, acho que está em pós-processamento, switch de vídeo, onde será que está esse switch de vídeo?
Suíte de vídeo. Acho que ele vai estar aqui mesmo. Source, suíte de vídeo, pós-processamento. Yes. Suíte de vídeo, aqui, mixing, suíte de vídeo, multi-blender, suíte de vídeo e suíte de vídeo mini. Ele está em mixing. Mas é isso, se eu tivesse usado aquele nome que eu pus direto aqui em cima, eu já cortava caminho. Mas eu quis mostrar para vocês onde ele estava. Vamos escolher aqui suíte de vídeo mini. Me abrir um suítezinho de vídeo, tá? Eu vou entrar, eu vou cortar, dar um desconnect nessas duas conexões que a gente tem do vídeo. Por quê? Eu quero agora que esse vídeo entre aqui no vídeo 1 e que aí sim ele saia tanto para o Blur como ele saia para o Alt 2. O que vai acontecer aqui? Aqui nesse switch de vídeo, se eu selecionar o 2, vai meu vídeo 2. Se eu selecionar um 1, vai meu vídeo 1. E quem vai selecionar isso? Nós vamos criar para o operador também um switch de vídeo. Mas antes eu quero que inserir um outro player de vídeo aqui, igual a gente fez. Outro source, video player, igualzinho de cima ali. Nós vamos pegar a saída dele e colocar na entrada 2. Vamos escolher um outro vídeo. Vamos lá na nossa mesma localização que todo mundo tem. Vamos aqui em Studio, News 1, vídeo. Vamos escolher um vídeo diferente. Vamos escolher esse do diferente. Deixa eu dar um player nesse cara aqui, para a gente ver qual que é esse que a gente tinha escolhido. Ah, esse é o barra e esse agora nós estamos escolhendo é o mesmo. Então vamos escolher outro. Vamos escolher outro, este. Beleza. Então são vídeos separados diferentes que a gente tem. Então quando a gente tiver no switch de vídeo, escolher o 2, ele vai trocar para o vídeo 2. Quando eu escolher o 1, ele corta para o vídeo 1. Tá? Se eu quiser, acho que eu posso até tirar o blur, que a gente já brincou com o blur. Vamos trabalhar só com uma saída só. Ok? Vou até remover essa segunda saída, para a gente ficar mais tranquilo. Então, ok, eu tenho aqui meus dois vídeos, certo? Vídeo 1 e vídeo 2. Só que toda hora eu tenho que vir aqui e selecionar, ó, 2 aqui ou 1. Eu queria isso daqui num pin collector, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar com a direita, vou inserir em Special Component de novo o pin collector, tá? E a gente vai fazer o que agora? A gente vai ter aqui, ó, o select, e aí sim a gente coloca o jogo da velha para a gente ter a escolha, tá? do select. E aí a gente vai ter o que? A escolha de qual vídeo a gente vai estar mandando para. E aí, então o que eu faço? Eu vou querer também que o outro vídeo também tenha um controlador. Então eu vou pegar aqui também o meu vídeo file e vou colocar aqui também e dar OK. Então eu tenho tanto o controle desse vídeo ou desse entrando no meu pin collector, e eu coloquei um select para ele selecionar, fazer a seleção do meu vídeo. Esse select, como é vídeo, eu quero colocar aqui, eu tenho que colocar aqui um dólar. Aí fica jogo da velha, dólar selected. Ok? Se eu for no meu controle operacional, eu não tenho ele aqui. Então eu volto no Flow, clico com a direita nele, adicionar o Control Board e já aparece para mim a seleção dos meus dois vídeos. Tá aqui, ó. Eu consigo selecionar os dois vídeos e em um deles eu dou stop, né? O outro não.
porque eu não fiz o pin collector desse cara aqui. Nós vamos fazer também. Então, vamos dar um nome bonitinho para esse pin collector. Vamos escrever aqui selecionar vídeo. Então, eu consigo selecionar. Vai estar aqui o selecionar vídeo. E esse é o meu controle de vídeo. Eu quero o controle de vídeo para esse também. Então, vamos lá. Clica à direita, novo compose, novo pin collector, e nós vamos montar o play, jogo da velha, ok, o pause, jogo da velha, ok, e o stop, jogo da velha, ok, também para o player 2. E vamos escrever controle de vídeo 2. E aqui vai ser o controle de vídeo 1. Clico à direita, mando ele também para o Control Board. Lá no Control Board eu vou ter controle de vídeo 1, controle de vídeo 2 e eu seleciono o vídeo 1 e 2. Então eu posso dar stop no 2, e stop no 1, eu dou play no 1 e dou play no 2. Então eu fiquei com o controlador e seleciono o vídeo. Dessa forma eu consigo disponibilizar para o meu operador, ou usando o Pilot, ou aqui mesmo usando esse controle operacional, eu consigo ter o controle, um controle de vídeo e um controle de play e stop de cada desses vídeos, ok? Eu poderia ir fazendo vários aqui, só repetindo isso você vai aumentando vários vídeos. Poderia colocar o terceiro, o quarto, ó, terceiro, quarto, é só adicionar aqui a mesma coisa. Se eu der Ctrl C e Ctrl V, ó, ele já duplica. E eu já posso colocar aqui, ó, até o 3. Clicar com a direita, adicionar o Control Board. Eu já tenho até o 3 aqui, ó. Ixi, ele mandou até o player vídeo 3, mas eu não quero isto. Eu quero ele aqui, ó. Eu preciso mandar o vídeo file aqui. Ok. Então lá no controle operacional tá os 3 vídeos, ó. Já seleciono os 3. Esse vídeo player, o que que veio fazer aqui? Ah, a gente tava em cima dele quando eu joguei para lá, então eu venho aqui e posso até tirar fora ele daqui, ó, flow, clico com a direita e tiro ele do control board, que eu não quero escalar lá. Entendeu? Tem 3 vídeos. Vamos até escolher um outro vídeo para ficar um vídeo diferente. Tem que ir em file e aí eu selecionar o vídeo diferente em file, né? Vamos desconectar ele, ó, escolher um vídeo diferente, depois a gente conecta de novo, senão ele vai ficar brigando lá comigo. E aí, video file no 3 aqui. Aí agora sim tem 3 vídeos diferentes, ó. Mais ou menos, né? A gente escolheu um igual. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos escolher outro. Quem sabe? Vamos escolher outro. Vamos aqui. Então tem um 2... 1, 2, vamos escolher o 3, é isso? Esse daqui tá com vídeo. Esse é o 2, esse é o 1, é isso? Perfeito. Então a gente tem 3 vídeos com 3 controladores de play, stop e pause. Lembrando que a gente escolheu o play, pause e stop porque a gente quis escolher esses 3 daqui. Mas a gente poderia ter escolhido o restart e todo o resto, até velocidade, se a gente quisesse que mudava, que é todas essas propriedades aqui estão disponíveis. A gente poderia escolher qualquer uma, ó, restart, poderia até de valor. A gente escolheu. Então você vê, é bem simples. Visualmente, se a gente começasse essa aula já mostrando essa tela, ia aparecer uma coisa assim complicada de se fazer. Mas você vê que é simples, né? E a gente depois aqui, ó, só vai copiando Ctrl C, Ctrl V e vai fazendo, pode fazer vários aqui. Mas a lógica, ela é muito simples, ela é didática, né? Então você tem sempre o controle que entra nesse vídeo e se você segurar o Ctrl, você vê os vídeos que estão saindo, ó. Tá? E aqui ficou o controlinho para a gente selecionar os vídeos. Por que que é importante essa aula? Porque assim, entendendo isso aqui, você entendeu todo o Aximetry. Você vai saber todo o caminho que você consegue tá trilhando para você tá montando seus projetos.
Então, quando você olhar para uma tela que tem bastante nodes, você entendendo o que está acontecendo no principal, você vai ver que segue toda a mesma lógica, tá? Então, é isso que eu queria ter mostrado para vocês aqui, que era trabalhar com nodes, trabalhar com a parte dos control board, que isso nós vamos ver principalmente na parte do Unreal, você vai ver os control boards aqui. E aí você agora vai entender por que aparecem os control boards, como isso acontece através dos pin collector, tá bom? Pessoal, próximo módulo a gente vai entrar, vai mostrar Common e Common Studio, vai ser o 2.1, que é a continuação desse módulo, e aí sim a gente fecha aí com todos os recursos que você tem no Aximetry para estar utilizando, tá bom? Abração, nos vemos no próximo módulo.